E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, que dia, viu? A saúde do Dilma está gerando reflexos em diversas áreas diferentes. Tá difícil não olhar para ele como o Biden brasileiro. Segue aí discussões sobre 2026, se ele vai ser candidato, se ele não vai ser. Editorial fez Estadão sobre isso. O dólar, né? Depois que saiu a notícia que o Lula ia fazer uma nova cirurgia, o dólar caiu, a bolsa subiu, a imprensa inclusive noticiou isso, né? O timing das coisas, aquelas curiosidades, por que será? Bom, vamos falar sobre isso também. Muita gente de esquerda apontando aí que a máscara do Lula caiu, porque ontem, enquanto aí estava o Brasil observando o seu Dilma, né? O Banco Central aumentou os juros um pouquinho mais e... enquanto a Glaze culpa o Roberto Campos Neto, pessoas até da esquerda estão mostrando aí que a maioria do Banco Central é lulista e foi mais uma decisão unânime. E que quando os lulistas do Banco Central discordam, é porque eles querem juros ainda maior que o Roberto Campos Neto. Ainda teve ontem a questão do Caiado, né? Inelegível. Aí o Mabel caçado, vamos falar um pouco sobre isso, mostrar algumas repercussões. Aí quero falar bastante sobre a questão econômica. Tem a turma da Globo ontem que também conseguiram roubar a cena com alguns comentários, né, que só mesmo da Globo News. Algumas pautas importantes que tramitaram aí no Legislativo, inclusive aí transparência no âmbito das eleições, que acho que agrada a vocês. Eu quero mostrar também coisas ligadas à Globo. E no final, se der tempo, aquelas pautas que mostram porque o Brasil segue acorrentado sem sair do lugar. Mas vamos lá. Começando já falando do senhor Dilma, com a saúde, né, de ferro. A saúde do presidente é uma questão nacional. O Estadão aqui entra em campo para basicamente validar e falar, ó, a partir de agora, pode perguntar, pode questionar, tá liberado. Pode falar que o Lula é o Biden brasileiro. Conforme muitas análises publicadas imediatamente após a divulgação da notícia, né, a cirurgia sofrida pelo Lula jogou luz sobre a sucessão de 2026 para o Palácio do Planalto. Acho que o Estadão nos assistiu, porque foi o que eu comentei com vocês ontem. Eu falei, gente, a quantidade de notícia que saiu, eu até trouxe umas 3 ontem e falei, ó, tá todo mundo comentando sobre isso, né? O Estadão está nos assistindo, roubou nossa pauta. Enfim, ainda que o assunto já ocupasse muitos corações e mentes, bem antes de Lula ser submetido à drenagem de hematoma provocado, né, pelo seu problema, consequência do tombo que levou enquanto cortava as unhas do pé. Entre avaliações mais sensíveis e cuidadosas diante do estado de saúde do Lula e outras que mal escondem o desejo de antecipação de sua retirada de cena, houve também aquelas que são negação estado bruto. A sensação, exibida especialmente por morubixabas lulopetistas, de que é uma possibilidade histórica não poder contar com a sua presença em 2026. Afinal, segundo tal ótica, Lula é o presidente da República, a maior liderança do PT, inquestionavelmente o maior trunfo da esquerda para enfrentar o quê? Olha ali, o bolsonarismo. Olha só, né? E eu creio que era para enfrentar o centro democrático. O problema é sempre o bolsonarismo. É incrível isso. Deve ser por isso que eles querem acabar com o bolsonarismo, né? Aí eles não vão mais precisar do Lula. E é mesmo. Poucos hão de duvidar que o futuro de Lula afetará diretamente as possibilidades de um partido com evidente dificuldade de encontrar um sucessor. O PT caminha para uma situação bem complicada. Mas a cirurgia de Lula e as incertezas dela decorrentes, incluindo uma segunda intervenção anunciada ontem... Engraçado. Ontem eu vi um comentário do Josias Teófilo, ele falou o seguinte, né? Internação às pressas, um senhor de idade, né? 79 anos, onde vai passar por uma segunda intervenção, mas... de boa. Nada estranho por aqui. Ai de quem achar que tem algum problema. Não, Lula saiu de ferro. Pega nada, né? É o primeiro caso aí que a imprensa não é nada. Nada. É tipo assim, uma encravada. A Globo vem do cenário como se o Lula tivesse com uma encravada. Não há o que temer. Pega nada. Não, tá de boa. Amanhã o Lula tá trabalhando, tá jogando bola. Amanhã o Lula tá jogando bola no Corinthians. Mas enfim, né? Mostram que daqui para frente o Brasil precisará lidar aberta e responsavelmente com a questão, né? O Biden brasileiro.
É o momento de reconhecer que, pelo menos nos próximos 2 anos, a saúde de Lula será um tema nacional. Já liberou, pode chamar o Biden brasileiro. Não é uma discussão trivial, mas um imperativo, levando-se em conta tanto a saúde do Lula quanto a sua idade. Aí diz, né? Hoje, com 79 anos, Lula vai ter 81 e 26, e encerrará um eventual segundo mandato, né, com respeitáveis 85. Se for cidadão comum, suas condições de saúde só interessariam a ele próprio e sua família. Mas Lula, repita-se, é o presidente da República. Não se trata de preconceito ou etarismo, como alguns argumentam, mas uma inevitabilidade da vida. É o direito do país refletir sobre a capacidade de um mandatário, qualquer mandatário, diga-se, de entender a realidade à sua volta e de tomar as melhores decisões. Acho que o Lula já não está tomando, né, atualmente as melhores decisões. Imagine... Lulinha, assim como demonstrar condições físicas boas o suficiente para lidar com a rotina e as pressões que a presidência exige. O Lula tá muito disposto. Vai vir até 120 anos, ele disse. As consequências do seu tombo podem ter sido agravadas em decorrência da idade, né? Informam análises médicas. Não, mas é tipo encravada. Nada para se preocupar. Se bem mais jovem, nenhum tombo de outubro, nem um hematoma de agora produziriam o que produziram. O Lula está de mau humor porque não consegue trabalhar. Pouco antes de ser levado ao hospital, Lula estava abatido, cansado, com dor, mal-estar, com a missão de liderar uma reunião importantíssima destinada a estancar o sangramento político do governo no Congresso. Imaginar se o presidente estava em condições, num momento delicado como esse, que ele exigiria agrúcia e preparo, está longe de ser um exercício restrito a caçandras antipetistas. Que Lula, o PT e seus aliados se acostumem com a ideia de se verem questionados sobre esse tema sensível. O exemplo do Biden é inevitavelmente uma inspiração. Durante meses, a Casa Branca e lideranças do Partido Democrata tentarão ao máximo varrer para debaixo do tapete o tema da idade de Biden. Quem ousasse questionar sua capacidade mental era tratado como um agente de desinformação da extrema-direita. A ideia que ele estava em forma para o novo mandato, só fracassou mesmo no debate com Trump. Não, estava bem claro para todo mundo, né? É porque ficou feio demais. O próprio Estadão faz parte aí do que ele finge combater. O próprio Estadão atacava pessoas que questionavam, né, o grau, né, comandava o Biden. Enfim, Biden gerou a pressão definitiva, né, para que renunciasse à candidatura após o debate. Mas que fique claro desde já, velhice não é sinônimo de senilidade, muito menos de doença. O que está em questão, isso sim, é se Lula tem saúde e lucidez compatíveis com os imensos desafios à sua frente. Encarar esse debate não é só legítimo, como incontornável. Lula. Fica cada vez mais fácil, né, de entender porque o Dirceu tá de volta. O Lula tá precisando de alguém pra guiar ele, né? O Lula tá bem. Vai viver 120 anos. E ai de você que questione. O Lula tá bem, pô. Tá bem. O nosso Bidinho ficou tão próximo. Andou tanto com o Biden que virou Bidinho. Outro que curioso também, né? O Gadeira tava comentando que o Planalto omite visita de empresário a Lula na véspera da cirurgia. E até notou que o Lula não tava muito bem. Quem? O Juninho da Amil. O passe do Planalto omitiu a agenda oficial. O dono da Amil Júnior esteve com Lula. A interlocutores. O empresário disse que passou apenas para dar um abraço, né, no Lula e que não teve uma audiência oficial. A gente sabe disso, a gente confia. O Júnior é um cara gente boa. Muita gente aí pontuando que a comunicação do governo vai de mal a pior. Eles falaram que, inclusive, essa questão da segunda intervenção, né, a segunda cirurgia do Lula, mostra o problema de comunicação, porque se era algo que já se sabia ou que existia essa possibilidade, por que não deu uma boa entrevista coletiva, explicando o caso, né, tintim por tintim, de forma bem clara? Porque depois você fala uma coisa, acontece outra, começa a gerar especulações. Às vezes eu acho que é de propósito também, sabe? Sem brincadeira, sem conspiração. Às vezes eu acho que a turma deixa de comentar sobre alguns assuntos porque é fato novo.
Então o Lula não sai dos holofotes para tentar fazer com que o Lula seja assunto da imprensa. Assim, ó, a gente já sabe que vai ter uma segunda intervenção. Vamos ficar calado pra gente falar. Aí gerar aquela comoção. Meu Deus, e agora? Às vezes eu acho que é isso também, né? Porque não é possível que os caras sejam burros desse jeito. Mas falando da comunicação do governo, eu não vou nem dar play aqui, porque o resumo mais importante está sendo dito pelo André Marcília. O senhor Otávio Guedes estava falando que por muito tempo ele olhava para o Paulo Pimenta, que é o ministro da Comunicação, como um vilão. Não, desculpa, o ministro da SECOM, da Comunicação, o lendário Juscelino. Aí lá, o Paulo Pimenta é um vilão, não está sabendo trabalhar, não consegue entregar resultados, a comunicação está sofrível. Só que aí hoje, com mais informações, ele agora vê que o Paulo Pimenta meio que é vítima. Porque, segundo o senhor Otávio Guedes, a área digital é da Janja. A jornalista responsável por essa área responde diretamente à Janja. E imagina Lula agora. Essa criança, jovem, na flor da idade. Imagina agora. Daqui a pouco o país está sendo governado pela Janja. E o André fala o seguinte, né? É muito grave a informação de que servidores estão a serviço da Janja, que não exerce cargo ou função pública. O ato de quem autorizou a tanto pode ser considerado crime de responsabilidade, conforme estabelece a Lei número 1079 de 1950, e envolver abuso de poder, desvio de finalidade e até ser interpretado como nepotismo, prejudicando a administração pública e violando os princípios da moralidade e impessoalidade previstos na Constituição Federal. Isso daqui não é pegar no pé, é bem simples de entender. Se uma coisa ruim acontecer, você vai culpar quem? Porque quando a pessoa exerce um cargo, né, tem outras coisas ali. Você tem uma responsabilidade administrativa. E aí? Sem cargo, mandando e desmandando, com base no quê? Não pode ser a casa da mãe Joana, né? Tem que avisar isso pros petistas. A gente comentou nos últimos dias aí sobre o Correio. É uma nota aí que é a cara do governo Lula. Apesar do prejuízo bilionário, Correios gastam 3.200% a mais com patrocínios. Patrocínio, né? O Lula é um pai, rapaz. O Lula é um pai. Este ano, até setembro, os contratos dos Correios giraram em 32,2 milhões. Aumento significativo em relação a 2023 de 3,3 milhões. É o governo, né, que não corta gastos. Tem gastos desnecessários demais. E falando também sobre comunicação, vocês lembram lá atrás, meses atrás, a turma do antagonista deu em primeira mão, né, que teria vazado uma licitação bilionária, que meio que já sabia, né, os participantes, o resultado de desfecho final. Pois bem, o jornalista que deu esse furo na época foi o Wilson Lima, do antagonista. Ele volta para avisar que a área técnica do TCU confirmou robustos indícios de vazamento da mega licitação de 197 milhões da SECOM e recomendou ou o envio dos autos para a Polícia Federal. Não, ficou meio estranho, né? Recomendou o envio dos autos para a Polícia Federal. Conto tudo em O Antagonista. Será que a Polícia Federal vai investigar a fundo? Vocês acham que? Ah, meu Deus. Vamos ver até onde vai o robusto indício na hora que chegar na Polícia Federal. Vamos ver, viu? O silêncio do PT sobre o fiasco dos atos de rua pela prisão de Bolsonaro. Também comentamos isso ontem, mas bom ver que isso aqui saiu na imprensa. Na última terça, diversas cidades brasileiras foram palco de manifestações. Porém, entretanto, todavia, o comparecimento foi tão irrisório que o próprio PT, que havia convocado a população às ruas, sequer repercutiu os atos em suas redes sociais. Eu acho que na próxima vez, vou dar uma dica, ó, petistas. Coloca assim, ó, manifestação. Venha com a roupa que você vai trabalhar. Roupa de trabalho é qualquer roupa, né?
Porque aí na hora que vocês baterem uma foto na rua, fica parecendo que o povo que tá lá tá apoiando vocês. Sabe? Finge, pô. Aí você fala, não, tá todo mundo aqui ó, com a gente mandou vir com roupa de trabalhar. Tá todo mundo parecendo que tá indo pro trabalho. Aí fica parecendo que a manifestação de vocês tem gente. Os caras têm a presidência da república, tem a Globo. O dia todo macetando golpe, 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 golpe. Não consegue encher uma van. Uma van, a galera não consegue encher. Aqui só abrindo um parêntese também, não sei se tem a ver com comunicação, talvez... Não, enfim, não vou nem falar o que eu achei que tinha, talvez. Mas eu falei pra vocês, eu falei, gente, abre esses portais de notícia e presta atenção no todo. Vai nesses portais aí que fazem cobertura, questões econômicas do Brasil e para pra observar. É que eu peguei só um exemplo, é nem um portal especializado que é a Veja. Porque eu já falei pra vocês também, assim, tem empresa que anuncia que nem vende nada pro consumidor comum. Eu não sei nem porque tá, nem sei nem porque tá anunciando. Por exemplo, quem você acha que assina a revista Veja? Ou quem lê a revista Veja na maior parte do tempo? Você acha que faz sentido a Cosan, do nosso grande campeão nacional Rubens Ometo, meter propaganda doidado tudo que é canto? Para conectar o agro brasileiro com o mundo, 14 mil quilômetros de rodovia. Propaganda que você coloca na Veja, propaganda de, sei lá, de um biscoito, de uma sandália que você vai vender, de um relógio, de um carro. Você tá lidando ali com varejo. Sabe? Esse é um negocinho que fala, cara, sabe? E é cheio de propaganda, rapaz. Assim, banco, pô, beleza, você botar propaganda de banco, o cara tá procurando empréstimo, o cara tá insatisfeito com o banco dele, tá buscando outro banco. É um serviço que o cidadão comum, né, vai atrás. Mas a Cosan... Curioso, né? Curioso. Mas enfim, é o que eu digo pra vocês. Sempre preste atenção nas propagandas. Veja as propagandas que também estão sempre no Estadão. E, mais especial, né, os veículos especializados na questão econômica. Aí, os veículos especializados não olhem apenas as propagandas, mas olhem as notícias, os temas tratados, o tom que é dado. Aí vocês vão ver a mágica acontecer. Eu vou dar play, porque é surreal. Esse vídeo aqui é surreal. Ô, Deus. Música da Anitta. Tá com o TikTok aqui aberto. Vou ver um negócio aqui. Gente. Entendi, foi nada aqui. Ah, tá. Pera aí. Isso aqui eu já sei o que é. Que loucura. Pronto. Ah, problemas, viu? Quem sabe faz ao vivo. Pior que não tá ao vivo, né? Mas eu gravo na tomada só. Se liga. Natuzaneri. Está acontecendo que o Arthur Lira promoveu um acordo em que o PT topou esse acordo, o articulador político do governo, Alexandre Padilha, o líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães, aceitou esse acordo de que o PT ficaria no primeiro ano e o partido de Bolsonaro ficaria no segundo ano. E aí está dando a lógica, né? Virou a porta do inferno. A Comissão de Constituição e Justiça virou a porteira do inferno. Eles sabem que isso não vai passar, eles sabem que em 2021 o Congresso derrotou quando Bolsonaro era presidente da República, quando Bolsonaro era forte. Imagina agora, é claro que não vai adiante. É para fazer jogo de cena, é para fazer terrorismo com a sociedade, é, como disse o Pedro, para deixar pronto para plenário, porque aí quando a Câmara dos Deputados ou o grupo político da vez quiser chantagear este ou qualquer outro governo, faz uma votação relâmpago do projeto da proposta do voto impresso. É tudo tática terrorista. Tudo. O que faz, eventualmente, o Centrão, quando bebe na fonte da extrema-direita. Então, a Comissão de Constituição e Justiça hoje é controlada
por uma parlamentar considerada de extrema-direita. Não sou eu quem estou dizendo. Não sou eu quem estou dizendo. A Carolina Detoni é considerada uma política de extrema-direita. E ela hoje comanda a principal comissão de Constituição e Justiça, que é a porteira de qualquer proposta no Congresso Nacional, porque lá, nesta comissão, se avalia se aquele projeto, aquela emenda à Constituição cumpre os princípios constitucionais ou não, se ela é relevante para entrar na tramitação da Câmara dos Deputados ou não. Tem uma CCJ também no Senado, então tem 2 CCJs no Congresso Nacional. Então eles ficam fazendo lá uma série de absurdos, rediscutindo propostas que já foram recusadas. E a história do voto impresso, e aí eu não sei se eles de fato, se a estratégia é boa, porque a do voto impresso, ela reativa tudo que a Polícia Federal apurou em relação ao golpe. Porque no dia em que o voto impresso foi rejeitado, melhor dizendo, estava lá Bolsonaro, na frente da rampa do Palácio do Planalto, e tinha lá os comandantes e um comandante da Marinha, um general que a Polícia Federal reputa ser, um general não, desculpa, um comandante, um brigadeiro, um almirante, melhor dizendo, que a Polícia Federal reputa como golpista, segundo as apurações feitas pela própria Polícia Federal. Isso está no relatório da Polícia Federal, no relatório do golpe, também não sou eu que estou dizendo. Para intimidar a Câmara dos Deputados naquela votação, passou com um tanque fumegante, vários tanques na frente do Palácio do Planalto em apoio ao presidente. Um deles estava saindo fumaça preta. E aí o feitiço acabou virando contra o feiticeiro, virou motivo de chacota. Mas aquilo era uma operação para intimidar a Câmara dos Deputados. E aí, quando a CCJ, que é comandada, de novo, por uma parlamentar que é vista como extrema-direita e que tem uma maioria bolsonarista, acaba reavivando aquele momento. E eu não sei se isso é bom para o Bolsonaro. Eu não sei se isso é bom para o líder político que eles defendem. Acho que é ruim, na verdade. Eu não sei, é puramente retórico. Então, acho que sim, ali é a porteira do inferno. Muito pouca coisa do que passa por ali tem chance de passar pelo plenário. Acho que vai ter menos chance ainda com o Hugo Mota. Mas o pessoal vai fazendo proselitismo, vai fazendo as suas pirotecnias. E isso agita a militância digital que apoia o ex-presidente Bolsonaro. Mas eu não sei se juridicamente para ele é uma boa coisa. Porta do inferno. Vocês entenderam, né, o que ela está comentando? Veja só, parlamentares utilizando de sua prerrogativa para discutir um projeto de lei que é bom para o país, ou pelo menos deveria ser, porque é um projeto que envolve o Brasil. O Brasil como um todo. Uma pauta que nasceu na esquerda, inclusive pelas mãos do Leonel Brizola. E aí a turma não pode discutir isso, porque é uma prova de tudo que aconteceu, de um grande conluio golpista, que juridicamente isso pode prejudicar Bolsonaro, e que na verdade são técnicas e táticas de gente que gosta de tocar o terror. Essa turma não consegue chamar grupos que usam ferramentas pesadas que deveria ser restrita para uso militar, que atuam em outros países, que às vezes se explodem. Aí fala, né? Grupos, né? Eu não lembro como é o nome que ele utilizava. Agora, quando é a turma da direita, meu amigo, assim, eles realmente, a Globo trabalha ativamente para destruir. A Globo quer eliminar um lado do espectro político. Não pode existir. Simplesmente não pode existir. Isso aqui não é normal, gente. A Bia Kiss até disse, meu Deus, que loucura esse comentário. Apoiar mais transparência no sistema eleitoral agora é fazer da CCJ a porta do inferno. Os demônios estão mesmo soltos, né? Mas não é na CCJ não, minha filha. Aí pra se unir a Globo,
A ONG... Ai, eu acho que vocês sabem que é o amigão dessa ONG, né? Que realmente trabalhava junto, de tomar decisões em conjunto com essa ONG, né? Não faltam diálogos aí pra mostrar isso. Lá vai a Transparência Internacional. Aí a Veja coloca, né? Bolsonaristas trazem, de novo, a questão do voto, né? Atenção à CCJ da Câmara. A manobra pode fazer com, né, o assunto, né, chega ao plenário fora do rito e sem as devidas discussões. Ao invés de aprimorar o processo eleitoral, o projeto aumenta a desconfiança e diminui a segurança. Somos contra e assinamos, ao lado de outras organizações do Pacto Democracia, uma nota detalhando os problemas do projeto. De volta para o passado. Bom mesmo é esse congresso aqui, ó. O congresso tem etiqueta de preço. Então fez um editorial para falar da questão de emendas, né, pacote econômico. Esse parágrafo eu acho que mostra muito bem o que é o Brasil. O fato, porém, que a resistência não se deve nada disso, né? A resistência de votar o que o Lula manda, enfim, o congresso tá lá fazendo biquinho. Não há qualquer preocupação sobre o mérito das propostas ou sobre os riscos de uma apreciação acelerada. Os parlamentares veem apenas uma excelente oportunidade, a última do ano, para assegurar verbas e enviá-las às suas bases eleitorais. Uma pena que o Estadão não relatou isso daqui no dia 1º de janeiro de 2019. Porque tudo que era feito para sabotar o governo Bolsonaro ia realmente sabotar. Porque tu quer me convencer que deixar caducar uma medida provisória para dar a carteirinha de estudante de graça é algo ruim? Fazer birrinha e não querer pautar uma medida provisória que quer reduzir o número de ministérios. Na época ninguém comentava nada, ninguém abriu o bico, né? Aí não, Bolsonaro não sabe articular. Bolsonaro não sabe negociar. Ih, comportamento meio bélico. Mas esse é o Congresso, né? Agora que é com Lula, o Estadão diz, não, o Congresso não tem nenhum tipo de preocupação, a não ser trazer emenda para fazer umas obras aí, continuar tendo apoio popular e continuar se elegendo eternamente. Isso é uma coisa que eu achei curioso, que vale a pena aí também colocar no debate. A Júlia Zanata, ela lá na CCJ, ela estava comentando sobre a questão do projeto que está sendo discutido também a nível federal sobre a proibição de celulares em escola. E ela disse, fizemos um acordo para obter votos para a questão da transparência eleitoral, em troca aí de nós votarmos na questão da proibição das escolas. Alguns outros deputados se comprometeram por conta da pauta e do acordo que foi feito. E ela disse, cara, eu acho importante contar isso daqui, jogar limpo, jogar as claras com a população, para saber o que está acontecendo. Porque às vezes nós tomamos determinadas medidas. Aí você pode até jogar, talvez não vale a pena, talvez vale. Enfim, mas tem que mostrar à população, comentar o que acontece. Para quem acompanha o dia a dia da política, né, realmente sim ficar por dentro do que está rolando, do que está acontecendo. Às vezes, assim, não, mas por que vocês votaram a favor disso? Tem uma explicação. Aí você pode falar, gostei da ideia, não gostei da ideia, foi uma movimentação boa, foi uma movimentação ruim. Mas você vê que a turma não tá agindo igual barata tonta, né, de boca aberta. Mas vamos lá. Vamos continuar falando da nossa democracia. Ontem, rapaz, olha só, né? O mundo não gira, ele capota. Frase clássica. Ronaldo Caiado, condenado pela Justiça Eleitoral por abuso de poder político. E a Justiça Eleitoral também cassou o aliado do Caiado, que foi eleito em Goiânia, o Mabel. Decisão em primeiro grau afirma que o governador de Goiás favoreceu o Mabel nas eleições ao promover jantares na sede da gestão. Ambos podem recorrer. Vamos ver qual é que vai ser o resultado final. Quero aqui dar play no Gaia e levar a discussão para um outro lado. Vamos aqui ouvir o Gaia. O Gaia é lá de Goiás, acho que tem lugar de fala. O vídeo aqui é meio longo, vou acelerar um tiquinho, mas vamos ouvir aqui. Essa daqui é bombástica.
É engraçado, né? Como que esse mundo dá voltas. Nas eleições para a Prefeitura de Goiânia, o candidato do Bolsonaro, o nosso candidato Fred Rodrigues, chegou em primeiro lugar com 31% dos votos. Um cara que até então era desconhecido, mas graças ao seu poder de articulação, o debate, a sua inteligência, o apoio do Bolsonaro, e com uma estrutura muito pequena, chegou na frente no primeiro turno. Isso machucou o ego do Ronaldo Caiado, governador de Goiás, de tal forma que o Ronaldo Caiado foi pro tudo ou nada. Ele se sentiu muito ameaçado, né, com a sua mini ditadura de Goiás e foi para dentro, usando a máquina do Estado, fazendo reuniões no palácio do governador, vendando cestas básicas em troca de voto, ameaçando vereadores, comprando jornalistas, assim, ele fez um escarcéu. É tanto crime eleitoral que é difícil de elencar. E aí ele conseguiu fazer com que o poste dele, o biscoito da Odebrecht, São do Mabel, ganhasse. Só que o que aconteceu? Né? O nosso advogado Vitor Hugo entrou na justiça lá atrás, ainda no primeiro turno, antes do final das eleições, mostrando que o Ronaldo Caiado estava usando a máquina do Estado, de forma completamente criminosa. E com provas, tá? Ele fazia reuniões no palácio do governador e gravava em vídeo das pessoas recebendo cesta básica em troca de votos, compra de votos. Uma juíza do Tribunal Federal de Goiás, acaba de decidir. Caiado está inelegível por 8 anos. A chapa do Mabel está cassada, derrubada. Como o mundo dá voltas, né? O Caiado, que há 2 dias antes das eleições do segundo turno, pediu para Alexandre de Moraes fazer uma busca de apreensão na minha casa para desgastar o nosso candidato, agora está inelegível. Obviamente eles vão recorrer, porém as evidências são fartas. Vídeos, testemunhos, provas, documentos, tudo mostrando que Ronaldo Caiado usou a máquina, ou seja, usou o nosso dinheiro, o dinheiro público, para poder eleger o seu candidato que ele resgatou lá das catacumbas da política, né, depois de ter seu nome envolvido com corrupção e tudo mais, resgatou o candidato dele para tentar colocar ele na prefeitura de Goiânia. Colocou, vai cair e perdeu totalmente qualquer possibilidade de ser o que ele tanto sonhava, que era ser presidente do Brasil. Não se engane, Ronaldo Caiado não é um candidato ou um governador de direita. A educação de Goiás está na mão da esquerda, a cultura de Goiás está na mão da esquerda, os nossos projetos em defesa das crianças ele veta, como a questão de transição de sexo, ele vetou. E não só isso, ele é um grande amigo da Alexandre de Moraes, faz homenagens para Flávio Dino, apoiou Flávio Dino como ministro do STF. Caiado hoje em dia ele pode ter sido de direita lá atrás, mas hoje o sistema completamente o corrompeu. E agora está inelegível. As evidências são demais, a TRE vai confirmar isso daí e provavelmente em março, abril, nós teremos novas eleições em Goiânia. Eu não fico nem um pouco feliz com isso, tá? Seria ótimo ter alguém de Goiás que pudesse crescer no Brasil e se tornar talvez um presidente, mas uma pessoa que é amiga da Alexandre de Moraes, Flávio Dino, que usa a máquina do Estado para perseguir os seus opositores, e assim, ele é um ditador daqueles assim de... Os seus opositores costumam sumir por aí, né? Mas é isso, né? Uma notícia bombástica agora. Ele estava torcendo, olha que engraçado, né? O Caiado estava torcendo pro Bolsonaro ficar inelegível e agora ele mesmo está inelegível. Esse é o fim da história do Caiado em Goiás. Triste. Por um momento eu achei que a gente poderia ter alguém que nos representasse. Graças a Deus isso tudo aconteceu para nos mostrar quem ele realmente é, antes que ele pudesse aumentar ainda mais o seu poder. Teremos novas eleições. Se Deus quiser, Fred Rodrigues, o candidato do Bolsonaro, que foi injustiçado, né? Será o próximo prefeito de Goiânia e mais uma capital para PL. Caiado, a soberba precede a coluna. O senhor ficou soberbo demais. O senhor tem essa mania de querer destruir toda e qualquer pessoa que cresce, qualquer pessoa que possa competir com o senhor ali em Goiás. Sabe essa mania de destruir os seus adversários? Hoje está fazendo com que o senhor seja destruído. Mas pelas suas próprias ações. Está comprovado. Eu sou a máquina, comprou votos, cometeu crime eleitoral, abuso de autoridade e todos os outros, vários outros crimes eleitorais que você pode imaginar. Tchau, Caiado. Acho que finalmente Goiás está pronto para uma nova história na política, né? Um pouco sopro de ar fresco para a gente poder renovar essa política arcaica desse coronelismo que existe no nosso estado. Deu pra ouvir bem aí, né? Você vê que o Gaia fala várias coisas, fala, pô, foram várias coisas que rolaram, etc. Eu não sou de Goiás e eu não acho que o Gaia ia estar inventando, né? Mas, como eu não sou uma pessoa de PE, né? Acreditem em alguém, acreditem. Eu falei, pô, deixa eu ir atrás, né? Não é possível que não vou achar nada na rede social. Quem procura acha, né? Pois bem, veja só, né? Fui lá no Twitter e eu vi uma galera compartilhando essa postagem aqui, ó, de 20 de outubro de 2024. Porque teve gente perguntando o seguinte, não, o Caiado aí só usou o Palácio lá, bobagem, não sei o quê. E o pessoal falou, cara, foram várias coisas que rolaram. A decisão aí do momento pode até ser isso, mas essa eleição em Goiânia foi pegada. Você vê ali, né? Governador Ronaldo Caiado, unido com a esquerda, quer acabar com o pele de Bolsonaro nas principais cidades. E aí, esse vídeo aí mostra algumas bandeiras do PL, do 22, do Fred, sendo recolhidas. É um vídeo, não é só imagem não. Noticiado na época pelo Mais Goiás. Sobre o que o Gaia tava comentando, tem mais coisa também pra falar de que pode ter aprontado. Calma, que a gente chega lá. Mas só pra pegar outro ponto aqui do vídeo que ele também diz, né? O Caio tava aí torcendo contra Bolsonaro. Não acho que o Gaia também tá mentindo, né? Nem acho que ele mesmo tá. Talvez ele ficou naquela... Não, será que o povo vai acreditar em mim? Aí ele pegou a notícia, né? Recente. Agora, dia 24 de novembro. Caiado sob indiciamento de Bolsonaro. E daí?
a vida continua. Pois é, né? Não é comigo. Ai. Não é comigo. Vida continua. Vida que segue. Vida que segue. Beleza. Caiado, inclusive, tava mentindo, né? Foi agora no Pânico essa semana, rapaz. Qual é a necessidade de mentir, Caiado? Nessa idade, campeão. Veja se o que ele vai falar aqui, gente, condiz com a realidade. É isso que Bolsonaro defendeu, que as pessoas de direita defendem. Vamos aqui ouvir o que ele tá falando, é rapidinho. Sim, tá certo? Então, por exemplo, olha, vai ter um fato específico aqui de Covid. Bom, ele tem uma análise, uma visão, tá certo? Que, olha, ele não acredita em vacina ou que não acredita em isolamento. Tudo bem, é a posição dele. Agora, qual é a posição minha, como médico, como cirurgião, modéstia à parte, estudioso que sou, qual é a minha posição? Aqui eu tomei. Olha, fui o primeiro governador a implantar o isolamento social, fiz a campanha dura até poder chegar a vacina, tudo bem. Não é que ninguém acredita, Caiado. Assim, as coisas são um pouco mais complexas, né? Eu acho que vocês entendem isso. Não é que não acredita no isolamento. É que às vezes se sabe que no Brasil tem muita gente que precisa trabalhar. Não dá pra ficar em casa, de barriga pra cima, a economia a gente vê depois. Eu amar a vontade, sabe? Do Caiado, de outras pessoas, de entenderem algumas coisinhas que deveriam ser bem óbvias. Ah, Caiado. Aqui tem mais uma confusãozinha do Caiado, né? Ele é uma matéria ali de outubro, noticiado na época pela Folha de São Paulo. O Rafael Groves fez meio que uma comparação que a Elisa discordou, e eu acho que eu tô mais alinhado da Elisa. Ele fala assim, Bolsonaro, inelegível por abuso de poder político e econômico nas comemorações do bicentenário da independência. Caiado, inelegível por abuso de poder ao usar sede do governo para realizar eventos de apoio à candidatura do prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel. Same energy, né? Mesma energia. A Elisa comenta o seguinte, não, Rafael, a sua comparação está equivocada. Uma das coisas que Caiado fez em Goiânia, uma das denúncias, foi compra de votos com cesta básica, além de outros crimes eleitorais. E a Elisa deixa ali uma matéria da Folha de São Paulo, né? Juíza diz que Caiado usou cesta básica para comprar votos em Goiânia. Ilegalidade teria sido dada no programa Goiás Social e envolveria também o candidato Sandro Mabel. O governo goiano diz ter recebido decisão com surpresa e estranhamento. Aí o Rafael comenta, mas isso é de outubro, houve até suspensão da distribuição na época. Inelegibilidade decidida hoje foi estritamente sobre o evento no Palácio, pelo menos até onde ali do parecer. A Elisa responde, cara, a mesma juíza suspendeu a entrega faltando poucos dias para a eleição. Foram várias irregularidades no pleito. Independente de qualquer coisa, eu não comemoro a inelegibilidade. Apenas defendo que a lei seja aplicada contra quem quer que seja, sem excesso. Apenas pontuei que a comparação, a meu ver, é equivocada. Tentar comparar o que aconteceu com Bolsonaro com o caso do Caiado, né? Eu acho que o Caiado é espertão. O Caiado tá meio espertinho. Já o caso de Bolsonaro, gente, vocês acompanharam muito bem, né? Vocês devem lembrar o que aconteceu. Eu vi ontem também o advogado do Daniel Silveira, Dr. Paulo Faria, comentando, né? Falando, irmão, a situação aqui é um buraco um pouco mais embaixo. O que o seu Caiado anda fazendo. Assim como a Elisa, eu acho que eu sigo a linha da Elisa. Não é pra comemorar ou deixar de comemorar a questão da inelegibilidade do Caiado, mas observar as coisas, sabe? Observar os desdobramentos. Por exemplo, ó o Marrequinho. Perseguição começou. Começou? Oxi. Tá louco, né? A certa pergunta é, o Moro aterrissou no Brasil hoje? A perseguição começou hoje? Por que foram pra cima do Caiado? O Brasil é uma grande democracia. Começou hoje. O Moro tá forçando a amizade, viu, cara? Mas é isso, né? Começou ontem com o Caiado. E ontem também, né? O primeiro evento aqui. Passado quase um ano,
Ainda estou sem meus computadores pessoais, celulares, equipamentos eletrônicos, modem da empresa de internet que me cobra até hoje pelo aparelho, contrato de aluguel desfeito, equipamentos do trabalho, cartões de memória, mentiras propagadas pela velha mídia e muito mais. Tudo isso foi feito em buscas e apreensões relacionadas a um fato que até hoje não foi explicado. Obrigado pela presteza e trabalho fantástico, PF. Mas a perseguição começou ontem, segundo Sérgio Moro. A perseguição começou ontem. O Supremo tem 8-0 contra a pedido de Bolsonaro para afastar o ministro da relatoria. O advogado de Marcília diz, né? Rapaz, o impedimento do ministro não ocorre apenas em relação a Bolsonaro, mas todos indiciados. O ministro, né, que é relator, está na posição de vítima, juiz investigador, ignorando uma regra centenária do direito que evita o estado de exceção. E ignorar essa regra é assumir o estado de exceção. E para falar um pouquinho mais, não há nada ruim que não possa piorar. O julgamento do Marco Civil na internet começou ruim e está piorando. O ministro Fux diz que redes sociais devem ser responsáveis pelos conteúdos postados pelos usuários. Eu defendo a remoção imediata, não em prazo razoável. Notificou Tira. Quer botar de novo? Judicializa. E aí o Ivanildo comenta, né? Olha a maluquice que o Fux está defendendo. Se o governo não gostar do que você publicou, o governo vai poder notificar a rede social e ela tem que imediatamente excluir, sem nenhum tipo de contraditório ou direito à defesa. E o pior, não é você quem deve entrar na justiça, é a rede social. Mas, como disse Sérgio Moro, a perseguição começou ontem. Até ontem tava tudo bem. Outra aqui que acho que é primo do Moro, Mourão. Né? Moro e Mourão é primo. A Suprema Corte a cada dia ultrapassa limites, isso é perigoso. Nessa direção, o último despautério não reside simplesmente no fato de questionar ou não o uso de câmeras corporais por policiais militares. A questão fundamental reside no desatino da extrapolação de funções quando o ministro do Supremo impõe um procedimento de uso do mencionado material, buscando fundamentalmente definir como a política de segurança pública deve ou não ser implementada. A história nos mostra que rupturas... Que discurso é esse, Mourão? Tá louco, é? Geralmente decorre de contínuos abusos, decisões desproporcionais e por ignorar os ditames legais. Ué. O Brasil, de ontem pra hoje, aconteceu muita coisa, viu? Não é? Deus tá vendo aí. Moro e Mourão unidos. E já que estamos falando aí do poder mais poderoso do Brasil... Hugo Mota faz beijamão, sinaliza diálogo, é isso mesmo. A ideia é conversar com todos, até ele assumir, né? No périplo, ele tem reafirmado sua disposição para o diálogo no entorno do deputado, após que Hugo Mota não levará adiante as chamadas pautas anti-Supremo, que atinge diretamente a atuação de ministros da corte. Aí, gente, eu tava pensando assim, sem querer, eu não tenho meio que mudou a pílula, né? Eu sei que às vezes a gente vê assim umas situações, eu mesmo não tenho resposta, cara, o que é que a gente faz? O que a gente faz? Não é querendo falar pra você assim, rapaz, joga a toalha não. Mas escuta isso aqui, o Abílio. Escuta isso aqui de coração, sabe? Escuta isso aqui e reflete. Coisa boa. Para que todos os cargos que estão em comissão sejam exonerados no dia 31 de dezembro pela atual gestão, para que a gente possa substituir todos os cargos em janeiro. Se não for feito todos esses cargos de comissão e exoneração no dia 30 de janeiro, dezembro, no dia 2 de janeiro, nós teremos a exoneração de todos os cargos de comissão. E nós também vamos substituir todos os diretores de escolas. Todos os diretores da gestão, das escolas, nós vamos analisar todos os cargos que estão de livre nomeação. Todos os cargos. Eu não sei se tá bom o áudio. Tá cheio de barulho de fundo, né? Não tá um microfone bom isolado. Deixa eu só ver então. Então nós vamos fazer Sim, é isso aí. Ele vai só continuar falando sobre isso, mas o Abílio, ele venceu, né, em Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, né, Cuiabá? Eita, acho que é, viu? Lá vai eu, depois erro aí. Mas enfim, acho que é Mato Grosso do Sul, Cuiabá. Não, Mato Grosso do Sul, eita, velho.
Um é Campo Grande, outro é Cuiabá. Reprovado na geografia, eu acho que é Mato Grosso do Sul. Não vou olhar no telefone não, fica errado, né? Depois eu olho aí. Vocês olham aí e checam aí pra ter 100%. Desculpa. Desculpa por essa falha. Mas enfim, o Abílio tá comentando o seguinte, cara, eu vou exonerar todos os diretores das escolas. Todos. Os cargos na meta também eu vou exonerar todos. Você renomeando. Não é só assim, demitir. E eu tenho certeza que o Abílio, cara, pelo tom de voz, eu gosto de, dá pra perceber, né? Eu não gosto de analisar só o óbvio. Eu olho as nuances, a postura, o tom de voz, que tá por trás, o contexto que as coisas estão acontecendo. A forma como o Abílio fala é alguém assim que tá, relativamente convicto. Assim, cara, não, sabe? Eu sei o que eu tô fazendo. Sei o que eu tô fazendo. E se ele tá disposto a demitir uma galera, sinal que ele também sabe mais ou menos que ele pode nomear. Que ele pode nomear, que ele não pode nomear, pra onde ele vai, pra onde vai deixar de ir. Sinal que tem uma equipe lá pra ajudar. Isso daqui é uma medida que eu acho impossível alguém querer me falar que não vai trazer algum tipo de resultado. Resultado mesmo pra falar, cara, você mudar o diretor de todas as escolas, isso daqui é algo grande. Isso daqui no intervalo de uns 2, 3 anos, já faz uma diferença gritante. Mas gritante mesmo na região em toda, né? A maior cidade do estado, a capital. O Abílio venceu lá. E por que eu coloquei isso daqui após aquele vídeo? Eu olho hoje o nosso legislativo, olhando assim com um olhar bem, bem frio e realista da situação. A direita é minoritária, mas minoritária mesmo. É 100% minoritária. Não tem espaço, não tem maioria. E diversas pautas, né? Como essa própria questão, né? A pauta anti-suprema, que eu não acho que é uma pauta anti-suprema, acho que é mais para ter um equilíbrio entre os poderes, que tem muita gente que tá reclamando. Eu acho que esse tipo de pauta, para ela realmente começar a avançar, tem que ter maioria no legislativo. Às vezes eu paro e penso o seguinte, né? Será que não é vantagem a direita ela começar, quer dizer, ou talvez ela intensificar a sua atuação eleitoral? Vamos por tudo ou nada. Vamos assim, vamos focar em eleição. Vamos focar em eleição, vamos focar em eleger gente. Vamos reduzir a expectativa em torno de algumas propostas. Porque por mais que os nossos deputados se empenhem, façam e apresentem bons projetos de lei, a gente sabe como é o nosso Congresso. Não vai ser manifestação de rua que vai mudar a cabeça dos nossos parlamentares. Vai ser pressão de rede social. Talvez a gente deveria começar a focar em outras alas pra gente falar, irmão, vamos tentar sobreviver, tá difícil. Eles estão vindo... Porque lá eles não vão ficar também de braço cruzado, né? Não, deixa lá a direita crescer. Mas talvez se existe uma força-tarefa mesmo assim, em prol de um crescimento da direita no Brasil. Vamos tentar eleger a maior parte de pessoas que a gente conseguir. Vamos entrar em modo de eleição. Vamos focar mais, sei lá, em rodar o Estado. O deputado, ele tá mais preocupado em rodar o Estado um dia por semana. Assim, a semana tem 7 dias. 3 dias, pelo menos por semana, ele tá rodando o Estado, em cidade, montando sua base, indo atrás de voto, procurando lá os grupos de WhatsApp, engajado na política, para chegar aí em 2026, a gente eleger mais deputados federais, mais senadores, mais governadores, mais deputados estaduais, para em 2028 eleger ainda mais vereadores, ainda mais prefeitos. Será que a gente vai ter alguma maioria em 2026? Eu acho que no Senado tem essa chance. Na Câmara, eu acho impossível. Não, na Câmara, eu acho impossível ter 257. Eu acho impossível. De direita, eu acho impossível. No Senado tem como. Se não mudar a regra, tem como. E da direita, mais a direita, é possível. Aí dá para algumas coisas começarem a avançar. E maioria no Senado, ainda que você dependa depois, né? Você aprova uma coisa no Senado, vai ter que passar pela Câmara. O cara pode querer barrar tudo, mas ainda assim, o Senado tem um poder muito grande, porque as nomeações dependem de sabatinas, dependem que o Senado aprove, e ter maioria no Senado é basicamente colocar um freio no governo ou abrir a porteira para um governo de direita. A tendência é vir um governo de direita. Então, a maioria no Senado abre a porteira e fala assim, irmão, o que é que vocês querem aprovar? Quem vocês querem colocar em tal lugar? Só manda. Sabe? Vai ser igual a sabatina da mulher do Camilo Santana. Pedagoga, vai pro Tribunal de Contas do Estado. Tem relação? Tô nem aí.
Pode mandar. A esquerda faz as perguntas técnicas que quiser. Vamos votar a favor. Chora, cara. A gente tem maioria. Não é assim que funciona a coisa? Nem números? Então pronto. Vamos que vamos. Tem alguma ilegalidade? Não, então pronto. Vai ser cachorro caramelo na CVM. Ele vai colocar o cachorro caramelo na CVM. Talvez, assim, pensando a médio prazo, né? Pensando realmente em resolver uma coisa, talvez só quem tem maioria. Só tendo maioria. Enquanto não tiver maioria, tem umas coisas que eu acho impossíveis de andar. O centrão se mostra irredutível em vários assuntos e a esquerda não precisa nem explicar pra vocês, né? E aí, vendo o Abílio, pô, 1.000 exonerações. 1.000 exonerações em Cuiabá. E pode fazer isso por quê? Porque é o prefeito. Então, começar a fazer isso, começar a colocar a gente na máquina de cima até embaixo. De cima até embaixo e ocupar espaço, fazer talvez o que a esquerda fez, ocupar isso de verdade, né? Não é você ter a cereja do bolo, é você ter o bolo. Ainda que a gente não tenha a cereja, que é o presidente da República, o bolo é nosso. Vai demorar, mas talvez esse seja aí o único caminho possível. Vamos lá. Vamos aqui até onde dá. Senado, né? A gente acabou de comentar. Ó. Senado aprova indicados de Lula para o Banco Central. Mais 3. Depois olha aí o histórico, onde cada um deles trabalhava. Vê se tem um que veio de banco. Ontem o dia começou assim, ó, 5 da manhã. Grandes bancos esperam aceleração adicional no ritmo de aperto da Selic. Itaú, BTG e Banco do Brasil aguardam alta de 1 ponto. A Renato comenta, a alta Selic não é só uma decisão técnica, é o reflexo direto de um governo que gasta sem freio e joga a conta no bolso do brasileiro. Itaú, BTG e outros bancos já se prepararam para lucrar ainda mais com juros nas alturas. Enquanto famílias e pequenas empresas ficam sem crédito, a economia trava. O ciclo é sempre o mesmo. Juros altos para tapar o buraco fiscal, pobreza para o povo e o mercado cada vez mais concentrado nas mãos dos mesmos campeões nacionais. Tudo isso segue o roteiro de Davos, onde a soberania econômica é só um detalhe descartável. 5 da manhã, Itaú BTG esperando um pontinho. À noite aqui já é repercussão, né? Volpom, alta da Selic 1 ponto, é extremamente corajosa. Pronto. Itaú BTG 100% alinhados. Tá aí um pontinho que vocês esperavam. 100% alinhado, né? 100% alinhado. O mercado já tinha precificado. Mas vamos lá. Como de costume, a Gleisi Hoffmann coloca a culpa no... É tudo culpa do Campos Neto. E é que eu nem suporto ele. Mas tem que ser justo, né? É irresponsável, insana, desastrosa para o país a decisão do Banco Central de aumentar os juros em 1,1225. É o fecho de uma trajetória nefasta do bolsonarista Campos Neto, responsável pela criminosa sabotagem à economia do país nos 2 primeiros anos do governo Lula. Sufocou a economia e o crédito, não cuidou da especulação com câmbio, que era sua obrigação combater. Mas peraí, o diretor de política monetária nesses 2 anos era o Galípolo. Quem tinha que cuidar do câmbio era o Galípolo. Era o Galípolo, Gleisi. Não era o Roberto Campos Neto. O Galípolo, do Lula. Tá de brincadeira, né, gente? Assim como a Gleisi, Rogério Corrêa, José Guimarães e Ivan Valente, todos culpando Roberto Campos Neto. Há esse perfil aqui que é um perfil antipetista, né? Mas é um perfil de esquerda. Lula Molusco, né? Agradeço aos boiadeiros, Gleisi, Rogério Corrêa, José Guimarães e Ivan Valente, por teatralmente ajudarem no manejo do nosso eleitorgado quanto ao aumento dos juros. É importante que não saibam que 4 indicados por mim, né, está falando pelo Lula, o Banco Central, votaram unanimemente com o companheiro Campos Neto. Aí tá ali. Indicados de Lula só divergiram uma vez de Campos Neto na Selic. E sabe como foi essa divergência? Sabe quando foi que os indicados do Lula divergiram dos Campos Neto? Foi aqui, ó. 8 de maio. Campos Neto queria os juros de 10,25, mas o Galípolo queria um juros maior do que o do Campos Neto. Queria 10,5. Que loucura, viu?
Esse Galípolo, viu? Rapaz. Galípolo queria mais do que Campos Neto. Aí o Leandro Nogueira comenta, né? A única vez que o voto do Galípolo divergiu do Campos Neto foi porque o indicado do Lula queria os juros mais altos. Esse é o Brasil do Dilma. Esse é o Brasil do Dilma. Esse aqui, né? Ali a arroba dele, eu acho que dá a entender que ele tá em algum partido, né? Você vê, ó. Maringoni 50. 50 é o número do bolo, né? Só faltava essa. Banco Central acaba de aumentar os juros em 1%. Decisão unânime. Com os diretores indicados por Lula e Haddad. É a posição do governo, não de Campos Neto. Acabou o jogo de cena. E o Danilo Thomas traz o número, né? Sabe aqueles 50 bilhões que ia economizar no corte de gastos? Foram comidos hoje pelo Banco Central com esse aumento de 1%. Será que é verdade? Vai bem aqui, ó. Alta na Selic pode inflar dívida bruta em 50 bilhões. 70% da economia prevista em pacote do Haddad. Tem como dar certo? O valor equivale a mais de 2/3 dos 70 bilhões da economia previstos pelo pacote do Haddad para os próximos 2 anos. O próprio Banco Central calcula qual é esse impacto da Selic sobre a dívida bruta. O cálculo é mais ou menos o seguinte, né? O cálculo mais recente, divulgado no fim de novembro, aumentar 1 ponto percentual na taxa de juros, se mantido por 12 meses, aumenta a dívida em 50 bilhões. Felipe Salto, economista-chefe, sócio da UAR Investimentos, lembra que metade da dívida bruta está vinculada à Selic. Então, não tem como não ter um impacto grande. Aí eu estava conversando com uma pessoa mais cedo e eu percebi que, pelo que ela me falou, e depois falei com outras pessoas, eu vi que muitas vezes não entende uma coisa básica. E às vezes eu falo assim algumas coisas, eu falo, pô, talvez a pessoa não entendeu até onde eu queria chegar, porque não entendeu assim, dois conceitos, basicamente, que é o conceito dos gastos primários e do nominal final. Que é o seguinte, quando eu falo pra vocês, é o seguinte, gente, esse papo aí de corte de gastos não resolve nada. Não resolve nada. Tem corta-gastos? Tem, mas não vai resolver. Porque precisa de uma ampla reforma. Se você quer realmente quitar a dívida do Brasil, se você realmente quer quitar, precisa de uma ampla reforma. E por quê? Veja só. Esse aumento aí na Selic não muda o déficit primário ou um possível superávit primário. Porque esses juros que são pagos, esses 50 bilhões a mais, eles não entram no cálculo primário. Pega aqui, né, uma formulazinha básica. Você saber, né, o déficit. O governo vai entregar um déficit de qualquer forma. Você vai pegar, né, as despesas menos as receitas. Enfim. Tá aqui, né? Na verdade, seria o contrário, né? Receita menos a despesa. Foi mal aqui a matemática. Enfim, o que seria a receita? Entrada de dinheiro, como imposto, taxa, contribuições e despesas primárias, gasto com saúde, educação, previdência, infraestrutura, etc. Sem incluir o pagamento de juros da dívida. Então, pensa que o governo arrecadou em tudo assim 1 bilhão. E o governo gasta 1 bilhão e 200. Então, você teve um déficit de 200 bilhões. Só que o Brasil, além do déficit, quando se fala assim, ó, o Haddad vai entregar um déficit, isso é o déficit esquecendo os juros. Que depois você coloca os juros na matemática. Aí você vai ter que a questão do déficit nominal. Aí você soma o déficit primário mais o pagamento de juros da dívida. Então você tem lá o déficit de 200 bilhões que você já tem e você coloca lá os juros, sei lá, exemplo, 150 bilhões. Então você tem um déficit nominal total de 350 bilhões. Então imagine, a gente está caminhando para um cenário que o Haddad falou que vai... Ó, o Haddad está te prometendo que ele vai cortar em que em 2 anos deve render, né, uns 70 bilhões aí a menos para tentar zerar. Por isso que aí talvez agora faça sentido para vocês, porque já saíram matérias lá atrás falando o seguinte: economistas calculam que a dívida só deve estabilizar em 2028. Mesmo com a Haddad lá atrás falando que teria um superávit a partir de 2025. Aí você fala, pô, mas peraí, o governo tá tendo superávit, mas a dívida continua crescendo. É porque tem os juros, né, para pagar. Então, assim, se quiser realmente resolver a situação brasileira
controlar essa dívida que não para de crescer e tudo mais, não é um cortezinho de gasto qualquer em cima do pobre que vai resolver. Não vai resolver. A situação econômica é muito pior do que pintam. É muito pior. Não tem. Você olha assim pro cenário, não tem um ponto assim que você vai falar, não. A gente tá entrando aqui pra um lugar que a gente vai conseguir controlar a trajetória da dívida. Não tá conseguindo controlar o primário. Quem dirá o nominal? E como é que vai resolver isso? Sabe? E ninguém discute, sabe? Ninguém discute. Você tem que cobrar um primário? Tem. Isso é pra sair, né? Poxa, tem uma responsabilidade fiscal, acalma os ânimos aí pra gente voltar, né, a confiar no Brasil. O cara fala, não, o Brasil tá voltando a ter, né, o superávit, a tendência aí de continuar, se continuar vai começar a ganhar cada vez mais dinheiro, e quando o dinheiro começar a sobrar, vai lá e paga a dívida. Aí, olha agora atrás lá pro governo Bolsonaro, olha lá pra trás, aí pensa, né? Olha, com tudo que aconteceu, com o Fique em Casa, o governo Bolsonaro saiu, e eu não sei desde quando, eu acho que desde a redemocratização, posso estar errado, mas acho que foi o primeiro governo que saiu entregando a relação dívida-PIB menor do que quando entrou. São números, né? Briguem com os números. Briguem com os números. Talvez alguma coisa ele fez, né? Alguma coisa. É como o Bolsonaro disse, é só não gastar que sobra. Na verdade, ele fala que é o seguinte: é só não roubar que sobra. Com a nova alta da Selic, o Brasil sobe para segundo no ranking dos maiores juros reais do mundo. Parabéns, Lula. Esse é o Brasil do Lula. Toda a desconfiança, as incertezas. Era só ter apertado o 22 em outubro. Mas, não, Bolsonaro e Lula são iguais. Bolsonaro, antidemocrata, e pipipi, ppp, pô. Quem que tá pagando o pato agora? O Brasil, como todo. Eu não vou falar do dólar hoje, mas só pra mostrar umas coisinhas a mais. Levou um tempo pra mim pra eu entender uma coisa, mas depois que eu entendi, ficou muito claro. Quando se trata de economia várias vezes, não necessariamente tudo é técnico. É sempre técnico. Pelo menos o que eles tentam vender, mas não é, né? A duquesa de Tax é uma pessoa que realmente detém um conhecimento técnico. Ela tem. Não estou sendo irônico, não. Ela tem mesmo. Ela, sobre questões tributárias. Ela está sempre comentando sobre isso, explicando para as pessoas. E ela foi uma pessoa que apoiou bastante a questão da reforma tributária. E ela acha que ainda deve ficar melhor. Porque ela diz que o sistema atual é muito confuso, enfim. E aí ontem ela fez esse tweet aqui, ó. Eu sempre disse aqui que manteria minha coerência técnica acima de qualquer coisa. O texto do Senado é o pior. É pior do que o aprovado pela Câmara. Perdemos todos. E eu escrevo isso com muita dor no coração mesmo. Sou canceriana. Esse aqui é um ponto que às vezes eu sinto que as pessoas não levam em consideração. Olha para a economia como todo como se fosse uma questão técnica. Mas esquece das variáveis políticas. E aí vê que, sabe, não necessariamente a coisa é 100% técnica. Isso daí de forma ampla, desde as agências de rating, como foi a Moody. Você viu? Olha a situação que está o Brasil. E nos últimos meses a Moody, não, vamos levar aqui a nota de crédito do Brasil. E fez isso após uma reunião com Lula. Na época, nem os jornais, nem o Armínio Fraga conseguiu entender. Falou, tá meio estranho isso, né? Parece que essa decisão não foi técnica. Mas tudo é técnico. Tudo é 100% técnico. Aí você vê isso aqui também, ó. Inflação anualizada acelera para 4,87. É isso que você está sentindo na hora que você vai no supermercado? 4 só? Acho que tá pouco, né? Aí você vê o próprio Estadão. Inflação já estourou o teto em 10 capitais, preços das carnes disparam e Banco Central terá de dar choque de juros. Mas quando você lê lá em cima, né? Carnes disparam 15%. Mas peraí. Tu tá falando que a inflação sobe 4,87, agora a carne sobe 15%. E aí? Porque quando eles falam dessa inflação, eles estão levando em consideração o IPCA. O IPCA é um indicador, é um número aleatório. É tipo falar o seguinte, o PIB cresceu. No ano que o PIB cresceu, tu perdeu teu emprego. Tua empresa faliu. Tua cidade empobreceu. Mas outro lugar subiu.
Então, assim, os números não necessariamente eles vão explicar tudo, vai trazer toda a lógica do que está acontecendo. Não. Ele traz é um número, é um indicador. Não é, sabe, a pedra filosofal. Não são as tábuas aí do Moisés com os 10 mandamentos. Você tem que olhar, você tem que pensar sobre ele. Você vê aqui, ó. Alimentos e bebidas, 7,63. Eu ainda acho que tá pouco. Mas tá muito maior do que o IPCA. O IPCA leva em conta diversas coisas. Então, se quer ter uma discussão séria, tem que pegar toda essa agenda econômica e sair quebrando em pedacinhos menores e analisando um pouco mais específica, coisa A, coisa B, coisa C, por aqui, por cá, a realidade de locais é diferente. A gente não tem esse tipo de discussão. No final do dia o pessoal tá só preocupado lá. E aí, o primário vai dar bom? Vai dar positivo? O governo vai apresentar um fiscalismo mínimo? Mas não resolve nada no final do dia. E o brasileiro fica aí, né, de boca aberta. Isso aqui eu comento depois, junto com a questão do dólar. Porque já tá aqui e o vídeo vai acabar atrasando de novo. Nossa, esses dias tá difícil, viu? Eu tava triste já. Falei, cara, não quanto tempo tem quando eu consigo lançar um vídeo 8h15 da manhã. Ai... Mas em breve vou conseguir de novo. Enfim, já são 8h17. Então esse vídeo deve sair umas 8h40 da manhã. A gente me perdoa. Mas é isso, né? Se você tá no meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, pode também no canal. Tem um plano de valeu, tem um peito na descrição. E tem um Atlas brasileiro. Kimpen.com.br. Vote em mim no iBest. Primeiro link da descrição, se ainda não voltou. Acaba essa semana. Me ajude a vencer o Calejon lá do ICL. E eu deixo aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!